10 alimentos que você jamais deveria comer. Tem cada tipo de estereótipo sobre alimentos. As pessoas acreditam piamente nos benefícios que alguns produtos prometem para a saúde, mesmo quando não há evidência alguma que comprove isso. E o pior, alguns daqueles tidos como saudáveis acabam prejudicando a sua saúde. Neste vídeo, você vai saber quais são os 10 alimentos que você deve evitar a todo custo. Suco de fruta. A menos que você o tenha feito ou viu alguém fazê-lo, não beba suco de fruta. Apesar do que se fala deles, abundância de vitaminas, benefícios para a saúde e daí por diante, eles não são tão bons assim. Os sucos prontos que a gente compra podem até ter frutas de verdade, mas grande parte deles é composta de água, açúcar e aromatizantes artificiais. Mesmo se estiver escrito suco integral ou 100% natural, na embalagem, não se deixe enganar. O suco, depois de ser extraído de frutas diferentes, é mantido dentro de enormes tanques selados a vácuo, onde pode ficar guardado por até 1 ano antes de ser embalado. E depois de todo este tempo, terá perdido todo o seu sabor. E é por isso que os fabricantes precisam acrescentar aromatizantes artificiais para fazer com que eles tenham gosto de fruta de novo. Isto se aplica a todos os sucos do mercado, até os mais caros. Já no caso daqueles baratinhos, eles não têm nada além de água adoçada, corantes artificiais e aromatizantes artificiais de fruta. Barrinhas. A menos que você seja um atleta que precisa de uma ingestão alta de proteína e precisa comer a cada 3 horas, estas barrinhas não servem para nada quando se trata de saúde. Não há nada nelas que você não encontre em alimentos normais. Outra coisa, as barras de proteínas e de cereais são produtos processados. Sim, elas são ricas em proteínas se comparadas a uma barra de chocolate. Mas, ainda assim, tem muitos ingredientes nada saudáveis. Açúcar, aromatizantes artificiais, adoçantes e até farinha de trigo podem ser encontrados nelas. Se você é rigoroso e adora ler as tabelas nutricionais dos alimentos, pode encontrar alguns tipos de barrinha bem menos prejudiciais. Mas, de todo modo, é melhor gastar seu dinheiro com comida de verdade. Cereal. Durante toda a nossa infância e fase adulta também, verdade seja dita, a gente tem comido este alimento pensando que ele é parte de um café da manhã nutricionalmente equilibrado e que é o único jeito de começar o dia de bem com a vida. Mas tudo isso é só jogada de marketing. Na maioria dos casos, estes cereais são cheios de carboidratos refinados e açúcar, mesmo se a embalagem garante que o produto é integral e livre de gorduras. Dê uma olhada na lista de ingredientes. Você vai ver como é cheio de açúcar. Os cereais do café da manhã normalmente contêm uma porção quase minúscula de grãos integrais, o que permite que os fabricantes digam que o produto deles é saudável. E mais, eles acrescentam algumas vitaminas sintéticas à mistura, e nenhuma delas faz bem para o seu corpo. Margarina. Outra vez, devido a massivas propagandas, muita gente acredita que a margarina é uma alternativa mais saudável do que a manteiga. Mas, de novo, isso não é verdade. A margarina é um produto altamente processado, feito para parecer com a manteiga, mas carregado de ingredientes artificiais. E o pior, esta manteiga falsa normalmente é produzida com óleos vegetais industriais, que são hidrogenados para se tornarem sólidos, um processo que aumenta significativamente a quantidade de gordura trans dela. Ainda assim, os fabricantes podem tecnicamente escrever 0 gorduras trans na embalagem, se o produto tiver menos de meio grama desta gordura por porção. Mas meio grama ainda é uma quantidade considerável e pode sim causar danos à sua saúde. Iogurte desnatado. Hoje em dia, todo mundo sabe que o iogurte é um produto nutritivo e saudável. Isso é verdade. Os iogurtes certos podem ser extremamente bons para a saúde, mas a maioria dos que a gente compra por aí é inútil e até perigosa para a saúde, principalmente aqueles que têm desnatado escrito na embalagem. O fato é que os fabricantes enchem estes iogurtes de açúcar para compensar a falta de gosto das gorduras naturais. Isto significa que, inicialmente, o iogurte tinha uma gordura saudável e saborosa, mas depois que ela foi tirada, os produtores tiveram que substituí-la por uma coisa ainda pior.
Ao contrário do que se diz por aí, a maioria dos iogurtes não tem bactérias probióticas, já que o processo de pasteurização mata todos estes micro-organismos. Sorvete. Antigamente o sorvete era feito com gemas de ovo, creme, adoçantes naturais como o mel e o extrato puro da baunilha para dar um gostinho. E era, sem dúvida, uma das sobremesas mais saudáveis que existiam por aí. Mas, infelizmente, o sorvete de hoje é um produto absolutamente diferente, pois consiste apenas de ingredientes sintéticos. Ao invés de leite puro ou creme, os fabricantes usam gordura hidrogenada com óleo de palma ou óleo de coco. Sozinhos, estes óleos são bem saudáveis, mas depois de aquecidos e processados para solidificar, eles viram nada mais, nada menos que gorduras trans. E quando são ingeridos, podem causar colesterol alto, derrame, doenças cardíacas e até câncer. O sorvete também é cheio de açúcar, aromatizantes artificiais e conservantes sintéticos. E se for rosa, roxo ou vermelho, é bem provável que tenha sido colorido com extrato de cochonilha ou carmim, aditivos que podem causar reações alérgicas. Ovos. Ovos? Mas eles não estão entre os melhores alimentos que existem por aí? Cheios de proteínas, minerais e antioxidantes? Como assim eles não são bons para a saúde? Pois é, eles fazem mal. Cada ovo contém a mesma quantidade de colesterol que um daqueles hambúrgueres grandões e gordurosos. E mesmo sendo chamado de colesterol bom, que aumenta só 10% nos níveis de colesterol no sangue, ainda assim ele danifica o revestimento das suas artérias. E mais, de acordo com alguns estudos recentes, os ovos não são melhores do que o fumo quando se trata da obstrução da artéria carótida. E aqui vai um fato surpreendente. Até mesmo um ovo por dia pode diminuir sua estimativa de vida. Em um estudo de 20 anos realizado pelo Harvard Physicians Health Study, que observou 20 mil médicos, eles descobriram que as pessoas que comiam pelo menos um ovo por dia corriam muito mais risco de morrer. Agora, se você precisa mesmo incluir ovos na sua dieta, escolha os orgânicos. Pipoca de micro-ondas. Ela é deliciosa, dá água na boca, tem um gostinho irresistível e é um verdadeiro pesadelo para a sua saúde. Vamos começar com a embalagem. Quase sempre ela é selada com ácido perfluorooctanoico. E sim, isso é tão assustador quanto o nome. É a mesma substância que você encontra nas panelas de Teflon. Uma das piores características desta coisa é que ela fica no corpo humano e no meio ambiente por um tempão. Sem contar que a Agência Americana de Proteção Ambiental listou essa substância como cancerígena, ou seja, causa câncer mesmo. Essa pipoca também tem alguns ingredientes geneticamente modificados, bem como químicos e aditivos para melhorar o sabor. Isto causa problemas de saúde, como ataques cardíacos, problemas digestivos, alergias, erupções cutâneas, problemas respiratórios e daí por diante. E mais, ela é extremamente calórica. O sal, açúcar, caramelo e óleo adicionados ao seu lanche preferido podem causar problemas como o excesso de peso e até obesidade. Se você quiser manter um estilo de vida saudável e aproveitar os benefícios de comer pipoca de verdade, como fonte de nutrientes e fibra, pare de comprar as pipocas de micro-ondas. Compre o milho, pegue uma panela e prepare-a do modo tradicional mesmo. Doce sem açúcar. Estes doces parecem ser a opção perfeita para quem não resiste a um docinho, mas quer reduzir a ingestão de açúcar. Mas será que os doces sem açúcar são mesmo tão bons quanto parecem? O problema é que se um doce não contém açúcar, ele tem adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e sacarina. Estas substâncias são quimicamente processadas e podem causar sérios efeitos colaterais. A sacarina, por exemplo, pode aumentar os níveis de sódio, enquanto o aspartame pode causar enxaquecas. E mesmo sendo sem açúcar, ainda é um doce. Isso significa que é rico em gorduras, carboidratos e calorias. Os chocolates sem açúcar, por exemplo, podem ser ricos em gordura saturada graças à manteiga de cacau presente neles. Refrigerante Diet. O refrigerante Diet pode lhe poupar de ingerir até 140 calorias se comparado com a versão comum, mas há coisas mais importantes do que a quantidade de calorias.
Primeiro, o refrigerante diet tem adoçantes artificiais que dão um sabor mais intenso do que o açúcar de verdade. Então, se você toma muitas bebidas diet, elas vão alterar a sua percepção de gosto ao longo do tempo, fazendo com que os alimentos naturalmente adocicados, como frutas, não pareçam ser tão doces como antes. Sem contar que os adoçantes artificiais podem levar ao ganho de peso, já que eles estimulam a produção de insulina, que faz seu corpo armazenar gordura. Se você beber só um refrigerante diet por dia, já vai ter um risco 36% maior de desenvolver diabetes tipo 2. E, por último, depois de algum tempo, seu sorriso pode ser seriamente arruinado, já que o ácido cítrico do refrigerante diet enfraquece e destrói o esmalte dos dentes. Você conhece outros alimentos que são prejudiciais à saúde? Conte pra gente nos comentários abaixo.